Olá você, tudo bem? Adalex Góes, jornalista, que transforma notícias e informações em opinião e você sabe, com um único propósito, ajudar você a sair dessa grande bolha. Hoje, nós vamos tentar fazer com que você pense fora da caixinha, trazendo a situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e toda essa celeuma que está sendo causada aí por conta de imagens que circulam pelas redes sociais. Vamos refletir um pouco, pensar um pouco. Espero que você, do outro lado, saia dessa grande bolha. É agora ou nunca. Você deve ter ouvido aquela entrevista em que o Lula dizia que o Bolsonaro jamais voltaria a disputar alguma eleição. Isso iria depender da capacidade das narrativas criadas. O Lula sabe muito bem o poder da comunicação. Como todo comunista, eles estudaram, estudam e no dia a dia eles não têm compromisso com a verdade, mas têm compromisso com a criação de narrativas para desgastar os seus opositores, os seus inimigos. Essa frase do Lula pode se adequar perfeitamente à atual conjuntura, em especial de um ministro, Alexandre de Moraes. Pois é, pode significar o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso vai depender da nossa capacidade de usar um fato real para construir uma narrativa que possa chegar à população com o peso que o fato causado ali envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e alguns brasileiros no aeroporto de Roma de fato tem. O que quero dizer com isso? Vamos lá, vamos trocar em miúdos. A situação toda, a gente pode primeiro pegar como é que a imprensa tratou o caso. Veja, desde o primeiro momento, a imprensa agiu como sempre tem agido com esses governos comunistas, com o Lula, como se fosse uma assessoria de comunicação do ministro Alexandre de Moraes. E eu fiz um comentário no Twitter e quero trazer aqui para você a lembrança. Eu disse que eu queria ouvir a fala do ministro Alexandre de Moraes sobre o que aconteceu. Se vocês pararem para perceber, não houve em nenhum desses veículos de comunicação a fala do ministro Alexandre de Moraes. Por que não? Bem, Alexandre de Moraes, ele é muito inteligente, sabe que se ele dissesse alguma coisa e essas imagens depois dissessem o contrário, ele falando, isso iria comprometê-lo e de fato teria base legal para um impeachment. Quem fez esse papel? Ora, os seus amigos, né, os donos dos veículos de comunicação e os jornalistas. Eles fizeram o papel e falaram pelo Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes em si não disse nada. Ele sabe o que aconteceu. E ele sabe que se ele dissesse alguma coisa, em algum momento, isso poderia ser extremamente comprometedor. Mesmo assim, a imprensa continuou criando aquelas narrativas, né, criando aquela situação para que a população acreditasse naquilo tudo que aconteceu. Bem, o Alexandre de Moraes tem em suas mãos a Polícia Federal, ou uma parte da Polícia Federal. Até porque a Polícia Federal brasileira hoje perdeu basicamente toda a sua autonomia. Nós temos a Polícia Federal do Alexandre de Moraes, nós temos a Polícia Federal do Flávio Dino e talvez tenha um resquício ali de policiais federais que de fato sejam independentes e comprometidos com os valores aos quais os fizeram entrar na Polícia Federal. Dito isto, com toda essa situação, o que acontece é o Alexandre de Moraes disse que usaria a força do Estado para punir aquelas pessoas. Inclusive, numa imagem que circula aí, que está circulando pelas redes sociais, mostra que a pessoa, inclusive, que gravou Alexandre de Moraes, disse: "Você está me ameaçando?" Porque o Alexandre de Moraes disse que, de alguma maneira, iria tomar as medidas legais. Ou seja, o que o ministro Alexandre de Moraes fez, no popular, deu uma carteirada naquele cidadão, mas ele não se intimidou. Mas qual é o fato relevante aqui que a gente tem que levar em consideração? São dois fatos, na verdade. Vou começar pelo que julgo ser mais importante. Veja, onde estão os políticos de oposição? Onde estão os senadores? Onde estão os deputados que foram eleitos aí pegando carona nas pautas conservadoras ou que de fato sejam conservadores e que usaram a imagem do Bolsonaro para se eleger?
Esse é o momento de derrubar, sim, de criar uma situação ali para a condução do ministro Alexandre de Moraes para o Senado, para responder alguns questionamentos, e isso pode ser a base para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora, isso vai depender do grau de interesse, do grau de articulação e como esses políticos, esses congressistas, esses deputados e senadores da direita vão conseguir se articular para fazer com que esse fato tenha a relevância que merece ter. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação a tudo isso, é como a imprensa tratou o caso do ministro Alexandre de Moraes. Veja que todos eles assumiram uma posição e fizeram afirmações claras de que o filho do ministro foi agredido. Eles afirmaram isso. Não foi, eu acho, eu penso, pode ser. Não, eles disseram categoricamente. E depois afirmaram, esses jornalistas, que as imagens comprovariam esse fato. Pergunta: cadê as imagens? Aí eu volto para o ponto central disso tudo. Imagina se fosse o oposto. Pense aí comigo. Imagina se fosse com a esquerda. Você acha que eles já não estariam já estariam mobilizados a ponto de essas imagens já estarem com eles? E por que os nossos políticos não se mobilizam para isso? Por que que os nossos políticos, os senadores e os deputados, não já fizeram toda essa articulação e solicitaram as imagens para ter acesso? Estão esperando o quê? Aconteceu o que aconteceu com Flávio Dino? Flávio Dino, cadê Flávio Dino as imagens do dia 8? Ele não apresentou as imagens, depois o STJ disse que não precisava apresentar e parece que essas imagens foram apagadas. Se não foram apagadas, Flávio Dino, então apresente-as. Será que vai acontecer a mesma coisa em relação ao caso Moraes? E o que vão fazer os nossos parlamentares? Eu vi agora, há poucos instantes, um vídeo do Magno Malta falando sobre essa situação do Flávio Dino, dizendo que apagou e tal. Beleza, Magno Malta. E aí? Se ele apagou as imagens e não entregou as imagens. Mas a relatora da CPMI já fez o relatório desde o começo. Sim, beleza. E aí? O que é que a oposição tem feito para quebrar esses entraves? Nós estamos vendo tudo isso. Como estamos vendo o caso do ministro Alexandre de Moraes. O que nós esperamos de vocês é que vocês façam algo. E aí vou trazer uma fala do Confúcio para essa história nossa. Confúcio diz que melhor do que amaldiçoar a escuridão é acender uma vela. Minha pergunta é: qual é a vela que os nossos congressistas, os deputados e senadores estão nesse momento acendendo? Adalex Góes, até uma próxima reflexão. Até mais.